tendo estado em muitos momentos de despedida, como o de ontem, posso dizer aos irmãos que a gente encontra funerais de todos os tipos. Alguns, há muita revolta, há muita raiva. Já estive em funerais em que o sentimento predominante era este: o médico falhou, o hospital não fez como devia, a pessoa não devia ter morrido, não sei o quê. Há uma muito grande, não é? Por vezes uma sensação de incompreensão enorme. Por vezes o peso da perda é tão grande que as pessoas estão muito desnorteadas. Ontem a sensação que acho que enchia o nosso coração era uma sensação de gratidão, e diria mesmo aos irmãos, muito estranho num funeral, muito estranho num funeral, mas que devia ser natural, uma sensação de amor, era quase palpável no ar. Havia um carinho tão grande ali presente das pessoas que ali estavam, que era realmente palpável. E eu diria aos irmãos que isso é um princípio bíblico, que nós vamos ver hoje no texto. No texto nós vamos ver o princípio ao contrário, ou seja, o mal sempre volta para cobrar. Mas, irmãos, o bem também. E ali, se aquilo aconteceu como aconteceu porque estávamos a nos despedir de um homem onde Deus fez o trabalho e o transformou em alguém que refletia o carinho e o amor de Jesus. E por isso isto lhe foi devolvido naquela hora. Aliás, tinha sido 1 mês e pouco atrás, quando estivemos no culto de celebração dos seus 80 anos, e foi agora novamente. Mas esta verdade é uma verdade bíblica: o que o homem semear, isto também ceifará. E portanto é o que vai acontecer com os irmãos de José. Vão descobrir aquilo que a gente lê e ouve muitas vezes: o crime não compensa. Parece que compensa, mas não compensa. Vamos lá, irmãos, Gênesis capítulo 42. Estamos acompanhando a história. Nós vimos na semana passada a grande transformação que aconteceu na vida de José. José agora já não está mais na prisão, está no palácio, é o governador do Egito, é o homem mais importante da nação. Num certo sentido podemos dizê-lo. Pastor, não, o mais importante era o faraó. É assim, irmãos, o faraó era o mais importante, quem mandava era José, mas o faraó era o mais importante. Mas quem sabia o que estava a acontecer e realmente administrava a terra era José. Portanto, ele era o homem mais importante da terra neste momento. E vamos ver então o que acontece. Capítulo 42 diz assim: Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estás olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele, com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os. Porém, mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhe: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprar-nos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles, e disse-lhes: Vós sois espias, viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: Não, senhor meu, os teus servos vieram comprar mantimento. Nós somos todos filhos de um mesmo varão, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. Não, antes vieste para ver a nudez da terra. Eles disseram: Os teus servos somos 12 irmãos, filhos de um varão na terra de Canaã. Eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, e um já não existe. Então lhes disse José: Isto é o que eu vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados, pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhe José: Fazei isto e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vós, irmãos, preso na casa de vossa prisão,
E vós ide, levai trigo para a fome da vossa casa. Trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, nós porém não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes dizendo: não vou-lhe dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço, mas não ouvistes, vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, e tomou Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco e que dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali, e abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque que estava na boca do saco, e disse aos seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, ele mesmo aqui no meu saco. Então eles esfareceu o coração e pespavam, dizendo um ao outro: que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o varão, o senhor da terra, falou conosco asperamente, tratou-nos como espias na terra. Mas dissemos: somos homens de retidão, não somos espias, somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um não é mais, o mais novo está com o nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o senhor da terra, nos disse: nisto conhecereis que sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tomai para a terra, para a fome das vossas casas, e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com o seu dinheiro no saco. E viram as trouxinhas com o seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado. José já não existe, e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, dá-mo em minha mão, e tu tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho, para onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Vamos olhar para o texto, irmãos. A fome que atingiu o Egito chegou a todo o lado, diz-nos o texto, aliás já dizia no capítulo anterior. Significa que provavelmente as regiões a sul, a Etiópia, o Sudão, a Núbia, as regiões a oeste, como a Líbia, e toda a região a leste, como certamente o deserto e também a Palestina, foram atingidos por esta fome. Era uma fome severa, era relativamente comum, e sempre que havia fome, os povos da Palestina, de Canaã, recorriam ao Egito. Esta é uma repetição recorrente na história dos patriarcas. Os irmãos se lembrarem, o primeiro foi Abraão, lembram-se? Houve fome na terra e Abraão foi para o Egito. Depois foi com Isaac, houve fome na terra e Isaac também ia para o Egito. Mas no meio do caminho, e porque já estamos numa segunda geração, já há um pouco mais de experiência de comunhão com Deus, Deus diz a Isaac: não vais para o Egito. Mas ele já estava a caminho, porque este era o procedimento normal. E, portanto, aqui, mais uma vez, Jacó percebe que é necessário ir para o Egito. Mais tarde, Deus vai dar ordem a Jacó que vá para o Egito, porque Jacó tinha muito medo de ir, ele, com toda a sua família, para o Egito, mas Deus vai dizer a ele que ele deve ir. É curioso, irmãos, porque é assim, em termos espirituais, a Bíblia sempre nos apresenta o Egito como representação do mal, o reino do maligno. E para solucionar a fome, visitar o Egito tem um sentido espiritual significativo. No meio das dificuldades, muitas vezes nós achamos que o mundo pode trazer alguma solução e nós recorremos a alternativas que não são as do Senhor. Abraão, quando desceu ao Egito, não perguntou a Deus e foi um desastre. Deus teve misericórdia, não necessariamente de Abraão, mas do seu plano, da sua missão, do projeto que Deus tinha, e por isso Deus preserva Abraão e a sua mulher e até os enriquece
não porque Deus concordasse com aquilo que Abraão fez. No caso de Isaac, Deus impede que Isaac vá. Ele não quer que ele desça ao Egito. No caso de Jacó, Deus vai permitir, mas o povo de Israel vai acabar escravo no Egito. Portanto, nós temos que ter este cuidado, irmãos, e entender que nem sempre a solução que o mundo oferece, a mais óbvia, a mais natural, nem sempre é aquela que é de Deus. É claro que se há fome na terra e há comida no Egito, vamos para o Egito, não é? Mas podia não ser aquilo que Deus queria. Aqui nós percebemos que, apesar da idade, Jacó ainda é o chefe de família. E a fome é uma coisa tão complicada, porque diante desta situação nós percebemos que os filhos de Jacó estão perplexos, estão paralisados com a fome. Eles não sabem o que fazer. Eles são criadores de gado, não são homens de agricultura, eles não têm grande experiência nesta área. De maneira que, não havendo o que dar de comer aos animais, os animais estão a morrer e eles não têm alternativa. Eles não sabem o que decidir. Tanto que Jacó dá uma palavra dura. E vão continuar nesta pasmaceira, olhando uns para os outros, à espera que aconteça o quê? Caia a comida do céu. Há comida no Egito. Até eu que estou aqui, velhinho, já com dificuldade, ouvi dizer que há. Portanto, façam o favor de se mexerem e vão... Deem uma solução a isto. Isto não pode continuar assim. Portanto, é interessante que ele ainda é o líder da família. E vão então partir os seus filhos, e nós vemos aqui outro pormenor interessante deste capítulo, que é assim: Jacó não aprendeu a lição com José. Ele já tinha tido esta experiência antes, mas não aprendeu. Ele já tinha percebido, já tinha sentido na pele o que significava ser um pai que fazia diferença entre os filhos. Ele já tinha sofrido com o favoritismo, porque ele tinha tido um favorito que era José, tão escandalosamente favorito que ele lhe fez uma roupa especial. E o resultado qual foi? Só se ele fosse muito cego que ele não percebia que os outros irmãos todos tinham raiva de José. Ele podia não ter a noção do que tinha acontecido, de que José tinha sido vendido como escravo, mas seja como for, ele devia ter percebido as consequências do que era tratar um de uma forma diferente. Mas Jacó não aprendeu. Ele continua a fazer a mesma coisa que tinha feito antes. Benjamim é agora o novo José. E quando ele manda os seus 10 filhos, ele não deixa que Benjamim vá. Vejam, os irmãos, a leitura pode ser feita de muitas maneiras. Diz assim o verso 4. Ele não deixou que Benjamim fosse, dizendo, para que não lhe suceda porventura algum desastre. Qual é a leitura que nós podemos fazer? Se houver um desastre com um de vocês 10, não há problema nenhum. Vocês são muitos, tanto faz como tanto fez. Agora Benjamim é que não pode morrer. Não é? Benjamim é que não pode morrer. Não pode nem partir uma unha. Portanto, o Benjamim fica aqui guardadinho ao pé de mim, onde eu posso vê-lo, e vocês vão. Se acontecer alguma coisa, olha, paciência, não há de ser nada. Portanto, há um favoritismo claro e evidente, e é preocupante. Em regra, nós somos os últimos a perceber os nossos próprios erros. Nós temos muita facilidade de apontar as falhas dos outros, mas temos muita relutância em reconhecer as nossas. Notem bem, irmãos, nós inclusive temos muita facilidade em verificar nos outros as falhas que são as principais em nós. Por exemplo, os orgulhosos normalmente percebem o orgulho nos outros com facilidade e ficam muito melindrados quando cruzam com uma outra pessoa orgulhosa ou vaidosa. Por aí vai. O texto bíblico nos ensina que reconhecer as nossas próprias falhas é um sinal de maturidade. E ser capaz de lidar com as críticas, mesmo as maldosas e negativas, é sinal de crescimento. Portanto, vamos pedir ao Senhor que nos dê a capacidade de lidar com aquilo que são os nossos próprios erros, ao ponto de orar como o salmista: sonda-me e mostra-me, Senhor, aquilo que eu não estou a ver com clareza, porque nem sempre o espelho nos mostra aquilo que é mais necessário. O texto nos fala de uma forma muito direta e clara no versículo 6 que o sonho de José finalmente se realiza. Bem, os irmãos, lembram-se como é que tudo começou? Tive um sonho. Vejam lá se vocês percebem o que é que o meu sonho quer dizer. Estávamos todos no campo, colhemos e fizemos feixes, e de repente os vossos feixes começaram a se curvar diante do meu. Será que isto segue dizer alguma coisa? E os irmãos ficaram... E aqui o texto diz que eles chegaram à frente de José e
Inclinaram-se com o rosto em terra. Irmãos, não foi só uma véniazinha, percebem? Não foi uma vénia educada, não é? Não foi um cumprimento da corte francesa, como está. Não, eles caíram de joelhos e puseram a testa no chão. Eles estão no Egito, irmãos. Trata-se de uma corte extremamente elaborada, trata-se de uma nação que é uma superpotência mundial naquele tempo. E eles estão ali como pedintes. Tenham misericórdia, porque senão a gente morre de fome. Então eles têm mesmo é que se curvar e pôr a testa no chão. Agora imaginem o choque que deve ter sido e o que aconteceu quando toda esta situação se passa. O choque é perceptível porque há um lado que reconhece e o outro não. É fácil nós percebermos, irmãos. Vejam bem. José tinha sido vendido como escravo aos 17 anos. Ele era um adolescente, possivelmente imberbe, ou pelo menos ainda não começava a ter grandes sinais de maturidade. Passaram-se 13 anos até que José subisse ao trono de administrador, ou subisse à posição de governador do Egito. Passaram-se 7 anos de fartura, 20. E mais os anos de fome. Quantos anos de fome tinham sido necessários para que a situação chegasse a este ponto de Jacó dizer, vão lá buscar comida? Em um ano talvez não, talvez fosse mais. Ou seja, 20 e poucos anos tinham-se passado. Já não estamos mais diante de um rapazinho de 17 anos. Estamos perante de um homem já próximo dos seus 40 anos, não é? Um homem com 30 e tal anos, portanto a diferença é muito significativa. Ele veste-se como um egípcio. Vimos na semana passada que ele tem a sua barba rapada e provavelmente a cabeça também, portanto ele não tem cabelo nenhum visível. Ele provavelmente se pinta como os egípcios se pintavam, fazia parte da corte. Ele veste as roupas egípcias, ele fala egípcio fluentemente e ele se dirige aos seus irmãos com um intérprete. Ele não fala a língua dos irmãos, apesar de que ele sabe falar, mas ele não fala. Portanto, é natural que os irmãos não tenham conseguido perceber quem ele era. Por outro lado, quando José olhou para eles, era quase impossível não reconhecer, era a mesma coisa. Não tinha mudado nada. Tinham-se passado 20 anos, mas atenção, 20 anos para os irmãos dele não tinha sido assim tanto. Eles já eram homens adultos quando José foi vendido. Pronto, estavam mais velhos, com o cabelo e a barba mais branca, com um bocadinho mais de rugas, mas era a mesma cara, era a mesma barba, eram as mesmas roupas um bocado mais envelhecidas, ou seja, eles continuavam sendo o mesmo que sempre tinham sido. Bateu o olho e reconheceu logo. Agora imaginem o choque. E aqui temos um dos pouquíssimos flashbacks que aparecem na Bíblia, ou seja, o personagem lembra-se, e diz o texto que José lembrou-se dos seus sonhos. E quando os irmãos se curvam diante dele e se erguem novamente, aquilo deve ter tudo voltado à cabeça dele. Tudo o que ele tinha passado. Porque afinal estes sonhos tinham sido a razão de todo o seu sofrimento. De ele ter sido vendido, de ele ter ido parado ali. E agora José vai tentar saber uma série de coisas. Ele quer saber informações de casa, ele quer saber informações do pai. Ele quer saber informações de Benjamim. Porque afinal de contas Benjamim é o único irmão, 100% irmão dele. É mesmo pai e mesmo a mãe, os outros são todos irmãos, mas são só irmãos do lado de pai. E ele quer saber se houve alguma mudança no coração destes homens. O que foi que aconteceu com eles? José sabia o que tinha acontecido com ele. E como este tempo o tinha mudado. E os irmãos tinham mudado. Tinham aprendido alguma coisa com a experiência. Será que tudo aquilo que eles tinham feito e vivido depois daquela experiência tinha feito diferença? O facto de José falar de forma dura com os seus irmãos não é nenhuma surpresa. Nós temos que entender que nesta época estamos lidando... Os egípcios eram um povo orgulhoso, arrogante, considerava os outros todos inferiores. Sobretudo os criadores de gado. Portanto, isto é um confronto antigo que sempre existiu na história, continua existindo até hoje. Os criadores de gado e os agricultores muitas vezes vivem em guerra, não é? E se os irmãos se lembram, por exemplo, daquele famoso confronto que há poucos anos houve em África entre os Hutus e os Tutsis, além de todas as outras coisas entre eles, os Hutus são um povo agrícola da terra e os Tutsis chegaram àquela terra trazendo gado. E, portanto, sempre houve um confronto. Porque o que acontece? O gado dos criadores de gado entra no campo dos agricultores e come as colheitas.
E isto cria muitos problemas. Daí que as lutas entre estes povos são antigas. E muitas vezes há aqui uma rivalidade enorme. Os egípcios desprezavam os criadores de gado. E, portanto, eles desprezam, olham para os cananitas como um povo ignorante, uns pobretões que vivem cheirando a bicho e que chegam aqui a invadir a minha corte, trazendo um cheirinho desagradável. E a explicação que ele diz é: vocês vieram ver a nudez da terra. Ou seja, vocês vieram ver as partes escondidas da terra. Vieram espiar, vieram ver aquilo que não é visível, vieram tentar descobrir algum segredo, talvez as defesas das nossas cidades, talvez a quantidade de comida ou de riqueza que nós temos escondida. E ele usa expressões muito duras no seu discurso. Ele várias vezes jura pela vida de Faraó. Era para o egípcio o juramento mais alto que existia, pela vida de Faraó, não é? Os irmãos vão ver várias vezes, não é, em outros textos bíblicos, outros personagens bíblicos usando estas expressões quando estão em cortes orientais. Vive o rei, não é? Vive o rei. Vamos ouvir esta expressão no livro de Esther, vamos ler essa expressão com Daniel. Sempre que nós temos um judeu, um povo de Deus, em terra estranha e em corte alheia, esta expressão é utilizada e ela aqui é utilizada. A defesa dos irmãos de José é legítima. 10 espias, filhos do mesmo pai, era muito difícil, não é? Não é uma profissão muito comum, portanto, eles tentam dar aqui uma estratégia e então sofrem a primeira prova. E a primeira prova é serem presos por 3 dias. Não sei se os irmãos percebem, mas este texto é um texto que nos fala significativa e constantemente a respeito de retribuição. José está dando aos irmãos um gostinho daquilo que foi a experiência dele. Experimentem lá o que é ficar presos, sem liberdade, numa terra estranha, onde vocês nem sequer entendem o que os vossos carcereiros estão a falar. É agradável. Experimentem lá um bocadinho. Foi o remédio que vocês me deram a experimentar durante muitos anos. Vejam lá se isso vos ajuda a trabalhar a vossa memória. E nós vemos pelo desenrolar do texto que isto foi mexendo com estes homens. A memória deles também foi sendo avivada. Em todos os momentos nós percebemos que nunca José o faz com a intenção de magoar ou de retribuir aos seus irmãos. Ele está a testá-los para ver o que é que mudou no coração destes homens. E depois destes dias ele então traz, e ele quer perceber se estes homens conseguiram vencer a dificuldade inicial que tiveram com ele. Ele era o filho querido. E os irmãos não toleravam isto. E ele percebe que agora Benjamim é o filho querido. Por alguma razão vieram os 10 e Benjamim não veio. E ele então tenta perceber, não, vocês vão lá buscar o irmão mais novo. Vocês vão ter que trazer o mais novo. Ele quer saber o efeito que isto tem nestes irmãos. E a atitude dos irmãos mexe com o coração do próprio José. Aqui fica no ar uma questão que eu não consigo responder aos irmãos. Isto é arrependimento ou é remorso? Há coisas diferentes. Podemos dizer, grosso modo, que arrependimento é a tristeza pelo mal cometido. E remorso é a tristeza por ter sido apanhado. São coisas diferentes. Certo? Se os irmãos forem à cadeia, os irmãos vão encontrar uma quantidade enorme de pessoas inocentes presas. Fantástico. É raro haver um preso culpado. Aliás, há uma história famosa de Spurgeon visitando uma cadeia e diz que ele entrava na cela e saía passados 3 minutos. Entrava noutra cela, saía passados 3 minutos. Entrou noutra cela, saiu 3 minutos. Finalmente entrou numa cela e ficou lá 2, 3, 4 horas. E finalmente quando ele saiu, o carcereiro não se aguentou. Curiosidade. Disse, pastor, desculpe, não estou a perceber. Naquela cela o senhor ficou 3 minutos, naquela ficou 2 minutos, naquela ficou 2 minutos e meio. Nesta ficou 4 horas. O Spurgeon sorriu para ele e disse, é que nesta o preso era culpado. Os outros todos eram inocentes. E ele diz, são inocentes, não vale a pena gastar tempo com eles. Não há convicção de pecado, não há possibilidade de salvação. Mas quando ele achou um culpado, o que é que estás aqui a fazer? Estou aqui porque eu sou um desgraçado, sou um miserável, sou um criminoso. Então espera aí, este aqui está em ponto de bala, vamos trabalhar com ele. Remorso é esta diferença, irmãos. O remorso é a tristeza, não porque eu fiz algo. Se eu tivesse feito daquela maneira, não me tinham descoberto, não é? Se eu tivesse posto o dinheiro no outro... Não vamos falar nisto. Mas, enfim, são outras maneiras de pensar. Arrependimento é a tristeza.
independentemente de ser apanhado ou não. Fiz mal, está errado. Entristeci o coração de Deus, fiz o que não devia, falhei como ser humano. A gente não sabe aqui exatamente o que há, mas há pelo menos remorso no coração deles. Eles discutem entre si. Pois é, passaram-se mais de 20 anos, irmãos. Pois é, lembra que a gente fez com o José? Pois agora está caindo sobre a nossa cabeça. E o Rúben aproveita a oportunidade para se mostrar o bonzinho. Eu disse a vocês para não fazerem mal, rapaz. E os outros, acabrunhados, aquelas 20 moedas de prata até que deram jeito. Mas enfim, o tempo tinha passado e nada disto foi resolvido. Então José põe o teste e diz: vai ficar um preso. E vocês só voltam se trouxerem o vosso irmão mais novo. E ele escolhe Simeão. Porquê Simeão? É uma pergunta interessante. Se nós olharmos para todo o invólucro da história, percebemos que até faz sentido, irmãos. É assim, quem ele quer que seja trazido é o segundo filho de Raquel, Benjamim. E ele então segura preso o segundo filho de Leia. Certo? O segundo pelo segundo. Faz sentido. Por outro lado, quem era o responsável pela família quando José foi vendido? O irmão mais velho é Rúben. Mas nós sabemos pelo relato que o Rúben não estava presente, porque o Rúben não concordou com a venda. Logo, se o Rúben está ausente, o irmão seguinte, que é o mais velho, e que é quem tinha que tomar a decisão na altura, é Simeão. Portanto, é legítimo que seja Simeão que fica preso. Faz sentido quando nós pensamos nestas coisas. E lá eles vão ter que voltar. A colocação do dinheiro da compra de volta nos sacos completa toda esta temática do capítulo, que é a retribuição. Tudo o que vocês deram está a voltar a vocês. Até o dinheiro que eles deram voltou para eles. E é uma maneira também de José mexer com eles e picá-los. E é claro, foi algo que causou um grande constrangimento. Quando eles chegam de volta e contam a história, o Jacó põe outras vezes as mãos à cabeça. Cada vez que vocês se juntam, isto dá barraca. Cada vez que vocês estão juntos, eu perco um filho. Não é? Da última vez que estiveram juntos, já faz 20 anos. Olha, o José ficou pelo caminho. Agora vocês juntaram-se novamente. O Simeão já não está aqui. É curioso a leitura deste texto, irmãos, porque aquilo que Jacó diz, e principalmente quando a gente lê no original em hebraico, deixa-nos aqui alguma dúvida. Fica no ar até a possibilidade de que Jacó ainda esperaria, quem sabe, José estivesse vivo. Porque apesar de tudo, ele não viu o corpo de José. Ele viu a roupa manchada de sangue. E uma interpretação. Mas a esperança, como se costuma dizer, é sempre a última que morre. Rúben, mais uma vez, aparece nesta história desastroso. Rúben é o filho mais velho. Isto é uma posição importantíssima nas tradições orientais. E como filho mais velho, ele precisa ocupar uma posição de liderança. Mas cada vez que ele a ocupa, sai mal. Não é? A primeira vez que nós vemos Rúben tentando assumir uma posição de liderança, ele faz uma coisa completamente tola, que é deitar-se com a concubina do seu pai. E, portanto, não podia ser pior. Ele tenta mostrar que é sim, senhor, sou eu aqui que mando, eu sou o mais velho, mas dá tudo errado. Na vez seguinte que a gente o vê tomando a dianteira em relação à situação de José, os irmãos dão a volta ao texto e ele, quando volta, afinal de contas, o que ele tinha decidido não funcionou. E aqui ele faz uma sugestão, os irmãos me perdoem, mas sei lá, é no mínimo estúpida, não é? Porque assim, de que é que servia? O que é que compensava a vida de 2 filhos matando 2 netos? Ou será que ele não percebeu que os filhos dele eram netos de Jacó? Parece que ele esqueceu, não é? É como se os filhos dele não tivessem nada a ver com Jacó, quer dizer, se calhar Jacó olhou para ele e abanou a cabeça como quem diz: realmente não vale a pena, este rapaz não vai dar nada de jeito, tu vai-me ser alguma vantagem, eu perco 2 filhos e ainda por cima mato 2 netos, quer dizer, tu não percebeste nada disso. Ou seja, é o Rúben tentando ter uma posição de liderança, mas no fundo não conseguindo ocupar posição nenhuma. A palavra final reitera que Jacó era um pai que não percebia esta diferença e tinha uma insensibilidade muito grande em relação aos outros filhos. Ele continua a proteger Benjamim com unhas e dentes, insensível à situação de Simeão, que afinal de contas, ninguém disse que Simeão está morto. Teoricamente está preso. E ele prefere deixar Simeão preso do que correr o risco, porque não existe nada que diga que ele vai perder Benjamim, de permitir que Benjamim vá até ao Egito.
Lembremos, irmãos, que Benjamim já era nascido na altura que José foi mandado para o Egito, portanto Benjamim não é nenhuma criança. Não estamos a falar de um miudinho de 4 ou 5 anos, estamos a falar de um homem de quase 30. Mas ele não vai deixar o filhinho querido dele ir até ao Egito, porque simplesmente não pode. Ou seja, ele tenta aqui impedir aquilo que no fundo é a própria bênção de Deus. Porque ir para o Egito acaba por ser a forma que Deus vai ter de salvar esta família. Lembram-se? Nós vimos algumas semanas atrás que esta família está-se a desintegrar. Os filhos estão-se a separar do pai, estão a casar com mulheres da terra, estão a assumir os costumes da terra. Lembram-se da história de Judá? Foi contada a história de Judá justamente para nós percebermos. Judá casou-se com uma cananita, teve filhos com uma cananita, participa dos cultos cananitas, prostitui-se como os cananitas, sem problema nenhum, à vontade, com a cara limpa. E isto era o caminho da família. O perder da identidade que Deus tinha dado a eles. O serem obrigados a ir para o Egito, viver entre um povo que é um povo arrogante, mas que não gosta de criadores de gado, vai fazer com que esta família se una outra vez, que se mantenha dentro dela e que acabe por crescer como um povo. É estranho, irmãos, mas foi preciso levá-los para uma terra onde eles vão se tornar escravos, para eles se tornarem um povo. Porque em Canaã eles iam simplesmente se desintegrar. Então, Jacó, ao tentar impedir isto, ele está a tentar impedir o plano de Deus. E é uma lição para nós. A nossa inabilidade de perceber o bem daquilo que Deus quer fazer não devia nos impedir de crer que o Senhor é capaz e é soberano de agir em todas as situações. E Jacó aqui não está a compreender isto. E por pouco ele não vai impedir aquilo que Deus quer fazer. Mas é claro que Deus é soberano. E em nossa mente deve ficar esta lição. Por vezes, as lições mais importantes da vida são aprendidas em momentos dolorosos. E os irmãos de José vão aprender a lição mais importante da vida deles através destes sofrimentos. Mas as lições estão só a começar, não é? É só o início do ano letivo. Para a semana, se Deus quiser, há mais.